Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de Jeremias capítulo 10. É um texto, assim, fascinante, que mostra um contraste muito forte, né? Os costumes das nações versus a singularidade do Deus de Israel. E ele já abre com um aviso bem direto. Não sigam os caminhos das nações, nem para ter medo dos sinais no céu que os outros povos temem. Por que será que começa assim, tão incisivo? Pois é, essa ordem, logo de cara, não aprendam as práticas das nações, ela meio que prepara o terreno, sabe? Para a crítica que vem logo em seguida. O texto quer demarcar essa diferença fundamental desde o início. E essa coisa dos sinais celestiais, isso lembra muito culturas tipo a Babilônia, né? Onde a astrologia era super importante. O profeta está dizendo, olha, o Deus de vocês está acima disso tudo. Faz todo sentido. Aí ele entra numa descrição que soa quase irônica, né? De como os ídolos são feitos. Versos 3 e 4. O pessoal corta uma árvore, aí um artesão vai lá, molda, enfeita com prata, com ouro, ainda prega para não cair. Um processo bem humano, né? Bem, material. Exatamente. E a sacada retórica está aí, descrever todo esse processo, esse trabalho cuidadoso, para logo em seguida, ali no verso 5, dizer que o resultado é tipo um espantalho numa plantação de pepino, que não fala, não anda, precisa ser carregado. E o principal, é totalmente inútil, não faz bem nem mal. Essa descrição do fazer humano serve justamente para ressaltar a nulidade divina do objeto. É uma desconstrução muito poderosa do que um ídolo significava para eles. Nossa, é verdade. Vendo por esse lado, a crítica fica ainda mais ácida e logo depois, que virada. O texto vem e exalta o Senhor de um jeito assim grandioso. Versos 6, 7 e 10. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, Rei das nações. Aí ele chama de Deus verdadeiro, Deus vivo, Rei eterno. É uma afirmação de poder, de vida, que contrasta demais com aquela madeira parada. Sem dúvida. E repara como o texto ancora essa superioridade toda na criação. Os versos 12 e 13 são chave para isso. Quem fez a terra? Fundou o mundo? Estendeu os céus? Quem é que controla a chuva, os ventos, os relâmpagos? É o Deus vivo, entende? Não o ídolo fabricado. A fonte do poder é outra coisa. E aquele título que aparece depois, Senhor dos Exércitos, no verso 16, só reforça essa ideia de soberania, de poder cósmico mesmo. E ele volta a bater na tecla da tolice e da idolatria, né? Menciona até de onde vêm os materiais. Prata de Tarsis, que talvez fosse lá da Espanha, um lugar longe, rico nesses metais, e ouro de Ufaz. Quer dizer, mesmo usando coisa cara, mão de obra especializada, o resultado é o quê? Fraude, sem fôlego, pura vaidade, obra ridícula. São as palavras dos versos 9, 14 e 15. O valor material, a habilidade do artesão não dão divindade nenhuma para aquilo. E isso tudo leva à afirmação central ali do verso 16. O Deus de Israel, que ele chama de porção de Jacó, é diferente. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. E Israel é a sua tribo de herança. Essa expressão, porção de Jacó, é bem interessante, né? Sugere uma relação próxima, íntima, quase uma herança mútua. A identidade do povo está totalmente ligada a esse Deus único, Criador. Não há objetos. Mas aí é quase como sentir um solavanco no texto, não é? A partir do verso 17, o tom muda. Muda completamente. Vira um chamado urgente para juntar as coisas, para fugir, porque o julgamento está chegando. Fala de tenda destruída, de filhos que se foram, de pastores, os líderes, né, que foram insensatos e dispersaram o rebanho. Cidades virando ruínas. Chega a dar uma angústia ler os versos 18, 20 a 22. É uma mudança bem drástica, sim. E é nesse clima de crise total, iminente, que surge uma voz mais pessoal. Talvez a do próprio Jeremias, né? Primeiro vem um lamento, no verso 19. Ai de mim por minha ferida. Mas eu disse, esta é a minha enfermidade e tenho de suportá-la. É uma aceitação, ainda que muito dolorosa, da realidade. E logo em seguida, aquela declaração fortíssima do verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho,
nem ao que caminha ao dirigir os seus passos. Puxa vida! Depois de toda aquela afirmação do poder de Deus e da tolice humana na idolatria, vem essa confissão de dependência total. É, impactante. Exato. É uma das grandes declarações teológicas do livro, sem dúvida. No meio do caos, do julgamento vindo, reconhecer a soberania de Deus sobre o destino humano. E isso leva direto para a oração final, nos versos 24 e 25. Um pedido, né? Corrige-me, Senhor, mas com justiça, não na tua ira. Ele reconhece que precisa da correção, mas pede misericórdia. E também pede que a ira de Deus se volte contra as nações que não o conhecem e que, destruíram Israel. Então, resumindo um pouco, a gente começou com aquela sátira aos ídolos, né? Passou pela grandeza do Criador, mergulhou na dor do julgamento que está vindo e terminou com essa mistura de submissão, de dependência e um clamor por justiça. Que montanha-russa num capítulo só. É verdade. Um percurso bem intenso. E fica talvez uma provocação final para quem está ouvindo a gente. O texto afirma lá atrás, no verso 7, que o Senhor é o Rei das Nações, aquele que todos deveriam temer. Certo. Mas no finalzinho, no verso 25, o pedido é para que a fúria dele caia especificamente sobre as nações que oprimiram Jacó e Israel. Como é que a gente concilia essa visão do Deus universal com esse pedido de juízo tão particularizado contra os inimigos de Israel? É uma atenção interessante que o próprio texto deixa para a gente pensar, sabe? Sobre justiça divina, sobre universalidade e particularidade. Algo para continuar refletindo.